Oi, gente, estamos de volta para falar do futebol pernambucano, infelizmente ainda muito sobre a confusão, a guerra, né, entre as facções do Sport e do Santa Cruz, antes do jogo, antes do clássico e também depois do jogo. Tivemos confrontos entre torcedores, sim, depois do clássico das multidões, né, infelizmente. Pernambuco ficou em evidência, foi noticiário nacional pelas confusões, não foi pelo jogo não, foi pelas confusões, esse destaque dado ao futebol pernambucano, né? Infelizmente, pelo lado negativo. E o Náutico perdeu para o Retrô, pelo Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco, placar de 1-0 para Fênix. Vamos falar desses assuntos aqui no Rembrandt TV, onde a gente te convida a se inscrever no canal. Se você já for inscrito, divulga para sua galera aí, para se inscrever no canal, para deixar o seu like, aquele joinha, né? Para confirmar que você gostou do conteúdo, o conteúdo é relevante para que muita gente, para que mais pessoas possam acessar aqui o conteúdo no Rembrandt TV. Além das nossas análises esportivas, os comentários sobre o futebol de Pernambuco, o futebol do Nordeste, o futebol brasileiro, com ênfase, né, no futebol pernambucano, a gente também tem os episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias, tem muita história legal para você acompanhar já, quase 30 episódios do Rembrandtcast neste primeiro ano de canal. Que bom e que alegria ter a sua companhia. Bom, ontem nós falamos muito, né, sobre a confusão entre os torcedores antes do jogo, mas também tivemos registrados fatos lamentáveis, confrontos entre torcedores do Sport e do Santa Cruz depois do clássico vencido pelo Santa Cruz por 1-0, com um gol marcado pelo Douglas Esquilo. Ontem à noite, a governadora falou sobre a confusão. Ela disse que ficou reunida lá no gabinete de crise, né, com as autoridades, com os seus pares, com seus secretários, tratando do assunto, dessa guerra que está instalada em Pernambuco de torcidas, se autodenominam, né, torcidas organizadas, essas uniformizadas que tocam o terror quase todos os jogos, em quase todos os clássicos que são disputados no futebol de Pernambuco. Ela falou, disse que vai tomar as medidas necessárias, o governo vai tomar a frente disso, é uma obrigação do governo, né? Resolver essa questão, é uma questão de segurança, é uma questão do governo, é uma questão que a sociedade precisa de uma resposta. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, também falou e já determinou, olha só, você já deve ter ouvido falar, né, dessa determinação do secretário da SDS, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que os próximos 5 jogos do Sport e do Santa serão disputados, realizados sem a presença do público. Ele disse que Pernambuco não tem condição de dar essa segurança ao torcedor em dias de clássicos. E aí já pintou essa primeira punição aí aos clubes. É uma punição, na minha visão, na minha opinião, descabida. Acho que tem um erro aí de avaliação por parte do governo nesse aspecto. Essa coisa de você punir o clube da forma que o secretário Alessandro Carvalho determinou agora, eu não acho que seja o caminho certo, o caminho ideal. O que tem que acontecer é ir no foco, na raiz do problema, que é um monitoramento, acompanhamento na íntegra, acompanhamento de inteligência também, nesses movimentos que são feitos pelas torcidas uniformizadas, que marcam pelas redes sociais confrontos, marcam lugar para brigar, para fazer o que eles fazem, né? O que eles fazem muito, que é quando pega alguém da torcida adversária, que é tratado como inimigo, eles espancam mesmo, chegam a matar em alguns casos, e isso a gente vê com muita frequência, né? Infelizmente, às vezes até a gente tem a impressão que isso se normalizou, se naturalizou, que se encara de uma forma natural, e não deve ser assim, né? Não é e não deve ser assim. Precisa sim de uma ação mais efetiva por parte da segurança pública, né, das autoridades envolvidas e que tem a obrigação de dar essa segurança à sociedade. Porque imagina, existe muita gente que não está nem ligada a futebol, que passa por problemas nesses dias de jogos, né? A pessoa que sai, que está na rua, está no seu carro, está indo fazer alguma outra coisa que não é ligada ao jogo,
e de alguma forma ela passa por perigos, riscos, sofre riscos por sua integridade física, fica exposta a essas confusões, porque ninguém sabe onde é que vai ter a confusão. A polícia deveria saber, né? E aí acompanhar, fazer aquele acompanhamento e evitar, impedir, né? Agir antes que isso aconteça ou que isso acontecesse, mas não tem conseguido, não tem sido efetivamente feito com sucesso esse tipo de trabalho para evitar que as confusões, que essas guerras, que esses crimes aconteçam pelas ruas do Recife e da região metropolitana. Então, é um baita desafio, é um grande desafio. Eu acredito ainda que essa determinação aí, esse ato do secretário de Defesa Social de punir os clubes por 5 jogos sem a presença do público, que muitas vezes, assim, na verdade, a maioria do público que vai ao estádio não está afim de confusão. Vai para se divertir, vai pelo entretenimento, por gostar do jogo, do futebol. Mas essa minoria que causa todo esse problema, muitas vezes não tem nenhuma punição. Na maioria das vezes, né? Quase que 100% não tem nenhuma punição. Causa os problemas, toca o terror, amedronta muita gente e está lá no jogo. Vai, depois dessas confusões, vai para o jogo. Aqueles que não ficam feridos e precisam de atendimento hospitalar, né? Porque muita gente precisa. Muita gente não, pouca gente até vai, na verdade, precisar de atendimento médico. Mas quando precisa é porque o negócio é muito sério, né? Então, essas pessoas que participam dessas badernas, desses crimes, depois disso eles vão para o estádio e quando saem do estádio, também eles continuam. Muitas vezes esse mesmo grupo vai para as guerras, vai para os confrontos depois das partidas. Infelizmente, lamentavelmente. Mas a gente vai acompanhar de perto aí os desdobramentos dessas confusões, desse ato determinado aí pelo secretário Alessandro Carvalho, de punir os clubes, o Sport e o Santa Cruz, com 5 jogos, repito, 5 jogos sem a presença do público. O Sport já se pronunciou oficialmente, disse que vai recorrer da decisão, vai à justiça para evitar que seja punido, porque, na verdade, rigorosamente, olhando, né, claramente, aí, os clubes não tiveram culpa pelo que aconteceu. A culpa é dessas torcidas, são essas que se dizem torcidas, né, dos clubes, que causaram esses problemas, esses confrontos nas ruas do Recife e da região metropolitana. Então, podemos ter novidades aí a qualquer momento. O Sport briga para que tenha público no jogo da terça-feira, um jogo muito importante para o Sport, né, pela Copa do Nordeste, um jogo em casa contra o Fortaleza, um rival muito importante, também de Série A do Campeonato Brasileiro. E tem também a questão da grana, né, porque o Sport, se não tiver público, vai perder dinheiro. E aí, para pagar as folhas salariais, como é que faz? Arruma onde dinheiro? Porque também depende não só dos patrocínios, mas também depende do bilhete, né, do ingresso que é vendido para o torcedor que vai aos jogos do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, e em todos os jogos, em todas as competições, os clubes também dependem da renda para fazer os seus pagamentos, para honrar as suas dívidas com os jogadores, comissão técnica, com seus fornecedores, e uma parte dessa renda também vem da bilheteria, também vem do público que vai aos jogos. Bom, vamos acompanhar, né? E torcer para que se ache uma solução e que, sinceramente, que a segurança do Estado, ela possa fazer o seu trabalho, né? Efetivamente é isso que a gente espera, que ela consiga resolver esse problema na raiz, na origem, e aí que o torcedor pernambucano possa ter tranquilidade para ir aos jogos. Aqueles que ainda têm coragem, né, de ir aos estádios, porque é difícil. E está muito difícil mesmo ir a um jogo de futebol, ir a um estádio no futebol de Pernambuco. Bom, pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico perdeu, né? Vinha de uma boa sequência aí de vitórias. Vitória contra o Ceará pela Copa do Nordeste, no Clássico contra o Santa Cruz, depois contra o Maguari jogando nos aflitos. Foram 3 jogos seguidos nos aflitos. E aí o jogo deste domingo, lá na Arena de Pernambuco, o Náutico perdeu 1-0, o gol marcado pelo Franklin Mascote, que dá um respiro também aí para o time do Retrô, que estava fora da zona de classificação, mas já entrou e vai brigar aí diretamente também por classificação à próxima fase do Campeonato Pernambucano. O Santa está na liderança, o Maguari está em segundo, o Náutico em terceiro com 10 e o Sport quarto colocado com 9 pontos. Neste momento aqui em que a gente está gravando esse vídeo, o Retrô é o quinto e o Central é o sexto colocado. Gente, é isso. Vamos embora.
Vamos acompanhar aí essa semana, tem muita coisa para a gente conversar durante essa semana e é claro que eu espero você aqui no Rembrandt TV, que você se inscreva, que você indique aí para os seus amigos, para suas amigas, para a sua galera toda, para se inscrever aqui no Rembrandt TV, acompanhar, além dos comentários esportivos, também os nossos episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. E aí, tá curtindo o Rembrandtcast? Tenho certeza que sim, porque são muitas histórias legais, não é isso? Um forte abraço, uma ótima semana para você.